Olha, pessoal, tá tendo uma discussão interessante na internet em que as pessoas estão tentando comparar Trump, Bolsonaro e Enéas. Mas será que faz sentido comparar o milionário Trump dos Estados Unidos ou o saudoso Enéas, que tinha 855 cursos superiores, com esse Bolsonaro que a gente tem visto por aí falando tanta bobeira? A realidade é que eles estão tentando usar a parte ruim do Trump e uma fala do Enéas para tentar gerar essa comparação. Mas a coisa que é mais importante de todas, que é o programa e a ideologia política, isso eles nem tocam no assunto. Porque, como você vai ver nesse vídeo, Trump, Bolsonaro e Enéas são completamente diferentes no que diz respeito a intenções políticas. Vamos lá. Primeiramente, tudo aconteceu porque as pessoas começaram a utilizar somente direita e esquerda para tentar colocar todas as ideologias políticas dentro de duas caixinhas, como se isso fosse possível. Eles tentam dizer, por exemplo, que tudo que deu errado no mundo é por causa de uma possível esquerda e que tudo que tem para dar certo é por causa de uma possível direita. Mas se você perguntar para 99% dessas pessoas, elas não vão saber falar para você o que é direita e o que é esquerda. E o mais interessante, vamos começar a analisar como o Trump venceu nos Estados Unidos e você vai ver que o Trump, na verdade, fez toda uma propaganda dizendo que ele era a salvação política dos Estados Unidos, porque ele era uma solução de direita. Assim como a mídia ficou falando o tempo todo para as pessoas terem medo do Trump, porque o Trump era um psicopata da extrema-direita, mas no fundo, o que fez os eleitores votarem no Trump foi a proposta dele de começar a tributar a China para trazer o emprego de volta para os Estados Unidos. Pera lá. Raciocina bem. A proposta do Trump, que fez ele vencer como presidente dos Estados Unidos, foi começar a colocar tarifas na China, porque a China estava começando a desafiar os Estados Unidos no cenário geopolítico. Colocando tarifas na China, para as empresas venderem nos Estados Unidos, elas teriam que trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos. Isso é uma forma de protecionismo que tem muito mais a ver com a esquerda do que a direita. E se você prestar atenção, você vai ver que, apesar do Trump ter feito toda uma campanha em que a mídia falava todo o tempo que ele era um psicopata de direita, o que fez as pessoas votarem nele foi a intenção de ter os empregos de volta, ou seja, uma política de esquerda. Agora vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos pensar no Enéas. As pessoas estão comparando o Bolsonaro com o Enéas porque em um momento parlamentar, ou seja, em uma discussão na Câmara, em que foi levantado o assunto desarmamento da população, o Enéas se posicionou a favor do Bolsonaro. Agora, você acha mesmo que você pode comparar toda a capacidade intelectual, todo o preparo político do Enéas com o Bolsonaro somente porque o Enéas apoiou o Bolsonaro durante uma fala a respeito do desarmamento da população? Vamos pensar agora quais eram as propostas do Enéas para uma política soberana do Brasil. Antes de mais nada, política soberana, ou seja, soberania. Quer dizer que o Brasil ia gerir a sua política sem nenhum tipo de interferência dos países de primeiro mundo. A intenção do Enéas era, na verdade, criar condições para que o Brasil conseguisse mandar em si próprio, sem deixar que países como Estados Unidos, inclusive Israel, utilizassem mecanismos como a própria mídia brasileira para determinar os passos da política e da economia brasileira. O Enéas tem uma fala muito interessante em que ele explica em um minuto o que é o neoliberalismo. E eu explico para você aqui. O neoliberalismo é essa ideia de abrir as portas de todas as fronteiras dos países para que as grandes corporações consigam explorar a mão de obra barata em países de terceiro mundo, produzindo, por exemplo, alimentos e minérios em países de terceiro mundo para que as indústrias se posicionem no primeiro mundo. Dessa forma, os países de primeiro mundo, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, iam se perpetuar como grandes potências e utilizar os países de terceiro mundo como eternos fornecedores de matéria-prima. Esse é o ponto crucial do Enéas, que inclusive ele foi ridicularizado pela Rede Globo e pela imprensa nacional quando ele falou sobre a importância do Brasil investir em tecnologia nuclear, inclusive armas nucleares. Já o Bolsonaro, quando a gente compara, quais são as atitudes legislativas do Bolsonaro? O Bolsonaro votou a favor de
todas as medidas contra o trabalhador, ou seja, completamente não protecionista, é a favor da abertura das fronteiras brasileiras para que as empresas internacionais devorem as empresas nacionais e votou inclusive pela venda do pré-sal, uma coisa que o Enéas jamais faria como presidente do Brasil. Então, com esse argumento, eu acho que fica claro para você que a única coisa que o Bolsonaro tem que pode ser comparado com o Trump é aquela escrotice de ter pensamentos homofóbicos e ter pensamentos contra as ideologias feministas. Agora, no que tange a política, eles não têm absolutamente nada a ver, porque o Trump tem uma ideia extremamente, digamos que imperialista, ou seja, o Trump quer dominar, enquanto o Bolsonaro é muito, digamos que cachorrinho. O Bolsonaro quer deixar o Brasil ser dominado pelos países de primeiro mundo. E isso inclui nós, como trabalhadores, sermos dados como uma espécie de carne para os países de primeiro mundo. Já o Enéas tinha uma ideia completamente Brasil soberano, inclusive com domínio da tecnologia nuclear, já o Bolsonaro foi lá ajudar o atual governo a vender os nossos poços de petróleo e é a favor da quebra de todo tipo de protecionismo das empresas brasileiras para que as empresas internacionais comecem a vender no mercado brasileiro e que nós, que não temos a mesma capacidade de produção que as empresas internacionais, nos tornemos simples produtores de minérios e produtores de grãos. Aí tem aquelas pessoas que ainda não entenderam muito bem como é que funcionam os negócios internacionais que falam, mas espera aí, o Brasil é muito forte, o Brasil pode produzir grãos, o Brasil pode produzir minérios e grãos são coisas importantes. Nessa hora vale a pena a gente prestar atenção no que aconteceu com todos os países que deixaram para serem extrativistas e não focaram nas indústrias nacionais, como por exemplo a Nigéria, como que a gente está vendo na Venezuela. Quando um país não desenvolve a própria indústria e foca só na produção de produtos agrícolas, então na extração de minério, na extração de petróleo, toda vez que acontece uma flutuação do preço dessas commodities fora desse país, ele não tem controle interno, ele quebra. É o que aconteceu, por exemplo, com o Brasil, quando de uma hora para outra as commodities que o Brasil vendia para fora diminuíram de preço. É o que aconteceu com a Venezuela, com a forte queda no valor do petróleo. É o que aconteceu agora com a Nigéria, por exemplo, que está vivendo uma forte inflação depois que os países produtores de petróleo decidiram aumentar o nível de produção para forçar a baixa dos preços. Mas isso é um outro assunto. O mais importante agora é que você tire de vez da sua cabeça que Enéas, Bolsonaro e Trump tem alguma coisa a ver um com o outro no que diz respeito à política. Eu posso até concordar que eles tenham sim 2 olhos, um nariz e uma boca. Agora, ideologia política, absolutamente nada a ver. Enéas era protecionista, de esquerda e nacionalista. O fato do Enéas não gostar do Lula não significa que o Enéas era necessariamente uma extrema-direita. Vamos cair na real, né, gente? Muito obrigado aí e até mais.